E aí, galerinha, vamos agora estudar sintaxe. A análise sintática ocorre quando nós identificamos a função de uma expressão dentro da oração. Aí nós fazemos análise sintática. Predicado verbal. Bem rapidinho, hein, galera? Frase é todo enunciado de sentido completo. As frases podem ser nominais quando, olha ali comigo, gente, não tem verbo. Frases verbais tem verbo, um ou mais. Ok? O núcleo do sintagma verbal é o verbo. Sujeito, aquilo ou aquele sobre quem se diz algo. Predicado é o que se diz em relação ao sujeito. Sintagma verbal. Verbal porque tem verbo. Então, uma oração é constituída geralmente pelo sintagma nominal, quando não há presença de verbo, e o sintagma verbal, quando possui verbo. Tipo de sujeito, ele pode ser simples quando tem um núcleo só. Composto, tem mais de um núcleo. Oculto, nós tivemos uma aula já sobre isso. Voltem lá no YouTube e assistam a aula sobre o sujeito oculto. O sujeito oculto não está escrito, mas é possível identificá-lo. Indeterminado, não pode ser identificado. E oração sem sujeito, também tivemos uma aula sobre isso, sobre os tipos de sujeito em geral, né? Mas uma aula só sobre oração sem sujeito. Voltem lá no YouTube. Quando não existe um sujeito para a frase. Okay? Vamos ver, sujeito simples. Eduarda chegou à festa. Chegou sozinha à festa. Quem chegou? Eduarda. Tem um núcleo só, portanto o sujeito é simples. Um núcleo só. Sujeito composto, dois ou mais núcleos. Minha irmã e eu caminhamos todos os dias. Quem caminhamos? Minha irmã e eu. Irmã e eu, dois núcleos. O sujeito oculto, desinencial, elíptico, implícito é o mesmo. São nomes diferentes para o mesmo elemento, ok? Então, o sujeito oculto dá para nós sabermos de quem se trata de acordo com o contexto. Sujeito oculto. Pessoal, conjuguem o verbo. Pela conjugação do verbo, é possível identificar se o sujeito é oculto ou não, ok? E lembrando, é preciso analisar o contexto. Indeterminado, ele não dá para ser identificado, o sujeito não é identificado. Estão batendo a porta. Quem estão? Eles. Mas esse eles nós não sabemos quem é. Ele não é identificado, por isso é indeterminado. Oração sem sujeito, lembrando, voltem lá no YouTube, tem uma aula só sobre oração sem sujeito. São os sujeitos inexistentes. Quando indicam fenômenos da natureza, o verbo é impessoal. As orações sem sujeito são formadas somente por predicado. Transitividade verbal. Vamos lembrar. Quando o verbo é intransitivo, quer dizer que não exige complemento, não tem complemento. Pode ter um advérbio acompanhando ele, acompanhando, porque é um termo acessório o advérbio, ele pode ser extraído sem problema algum. Meu filho nasceu em São Paulo. Em São Paulo está indicando o lugar. Não é necessário. Se eu só falasse meu filho nasceu, ótimo. Informação passada sem prejuízo de identificação de sentido. Transitivo tem complemento, exige complemento. Os verbos intransitivos não precisam de complemento. Ó, chegaram, morreram, sofreu, brincou, dormiram. Essas frases, os verbos não pedem complemento. Quando pedem, eles são transitivos. Aprenderam o quê? O conteúdo. Comprou o quê? Uma casa. Pensei em quem? Em você. Concordo com o quê? Com sua ideia. Vendi o quê? A moto. Então, quando precisa, transitivo. O núcleo do predicado verbal é o verbo. Conjuguem para identificar o núcleo do predicado verbal. Para identificar o complemento, pergunte ao verbo: o quê? Meus amigos chegaram. Quem chegaram?
Meus amigos. Esse é o sujeito. O núcleo do sujeito é a palavra principal, amigos. Chegaram o quê? Não tem resposta. Portanto, o verbo. Os animais morreram. Quem morreram? Os animais. O núcleo do sujeito, animais. Morreram o quê? Não tem resposta? Intransitivo. Ele sofreu muito. Quem sofreu? Ele. Só tem essa palavra, então ela só é o núcleo. Sofreu o quê? Não tem complemento, intransitivo. Lembrando, a palavra muito é advérbio. Advérbio não é complemento. Ele indica tempo, lugar, intensidade, negação, afirmação, dúvida, mas não é complemento. Ele acompanha alguma outra palavra na frase. A criança brincou bastante. Quem brincou? A criança, o núcleo do sujeito, criança. Brincou o quê? Só a criança brincou bastante já tem sentido. Não precisa de complemento e intransitivo. A palavra bastante é advérbio e advérbio não é complemento. Todos dormiram cedo. Quem dormiu? Todos. O núcleo do sujeito é só a palavra todos. Dormiram o quê? Não precisa de mais nada para a informação da frase ser concluída. Portanto, a palavra cedo está indicando o tempo e é advérbio. E advérbio não. Os alunos aprenderam conteúdo. Quem aprenderam? Os alunos. A palavra principal é alunos, portanto, é o núcleo do sujeito. Aprenderam o quê? O conteúdo. O conteúdo é o complemento verbal. Portanto, o verbo é transitivo. Se o verbo tem complemento, ele é transitivo. Meu pai comprou uma casa. Quem comprou? Meu pai. O núcleo do sujeito, pai, que é a palavra principal. Comprou o quê? Ele comprou uma casa. Tem complemento, então o verbo é transitivo. Pensei em você ontem. Quem pensei? Pela conjugação do verbo, eu sei que sou eu, mas ele não está escrito. Se não está escrito, o sujeito é oculto. Pensei o quê? Neste caso, pensei em quem? Em você. O verbo tem complemento, ele é transitivo. Observem a frase. Pensei em você ontem é advérbio, não é complemento. Mais uma frase. Concordo com sua ideia. Quem concordo? Sujeito oculto, eu. Não está escrito, mas a gente consegue identificar pela conjugação verbal. Eu concordo, tu concordas. Conjuguem para ter certeza. E é lógico que nós precisamos de um contexto, tá? Nesse caso, só o pronome na primeira pessoa já é possível identificar que o sujeito é oculto. Concordo com o quê? Com sua ideia. Tem complemento? Vendi a moto. Quem vendi? Eu. Sujeito oculto. Eu vendi. Ok? Vendi o quê? A moto. Se tem complemento, verbo transitivo. Se não tem complemento, intransitivo. Beijinhos. Tchau, tchau.